Muito boa noite para quem já está aí nos acompanhando no ao vivo. Sejam todos bem-vindos no nosso podcast e, sinceramente, é a primeira vez que a gente faz ao vivo. Então, hoje vocês vão aprovar esse programa, se ele pode ir ao ar mais vezes ao vivo, apesar de que quando não é ao vivo, a gente não faz muito ajuste, não. Eu gosto de entregar o que ficou pronto, o que a gente falou, conteúdo que a gente gravou. Então, eu quero dar boas-vindas para quem está pela primeira vez aqui acompanhando o nosso programa. E se você quiser acompanhar os outros episódios, tá lá no meu canal do YouTube, Vancast. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de trazer uma convidada muito especial que pouco sei da vida dela, gente. Pouco conheço a trajetória dela. Eu tenho uma habilidade almática de me conectar muito com as pessoas, principalmente quando eu partilho de palcos, né, nas minhas palestras, e tive a honra de dividir o palco ali com você, de ouvir a sua história mesmo com muito amor na minha alma. E eu vi que você se conectava muito, assim, com o propósito do que é o Vancast. Vancast é esse espaço, assim, colaborativo de histórias que transformam, porque eu não acredito em técnica sem história. A técnica pode vir das mais lindas, mas se não tiver uma história, e não é uma história inventada, uma história vivida para tocar uma alma, eu acho que a gente não consegue alcançar nenhum tipo de transformação. E o Vancast tem esse propósito, né, de transformar as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos assistem. E quando eu ouvi a tua história naquele palco, naquele pouco tempo, eu falei, que história incrível, eu já quero essa mulher no Vancast. E aí, nós hoje sendo presenteadas com esse momento ao vivo, a cores. E assim, aqui a gente não tem nada para guardar. Hoje no Instagram até estava ali arrumando meu cabelo, ela chegou, falei, ó, aqui é vida real, a gente posta processos e nós vamos falar exatamente disso. Então eu quero que você sinta bem à vontade, tá? Silvia Letícia, inclusive, gente, eu falei pra ela que o nome dela é muito chique, né? Nome composto é tudo de muito chique. É Silvia Letícia. Isso. É um nome muito forte, já caracteriza ali uma mulher de uma personalidade realmente com muita determinação. E, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E eu acho que quem vai falar um pouquinho melhor de quem é essa mulher, né, com essa personalidade forte, quem é essa Silvia Letícia é você. Então, fica à vontade e se apresente pra gente. Obrigada, gente. Boa noite. Meu nome é Silvia Letícia, mais conhecida na cidade também como a Menina do Santana. E eu quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje com você, Ivan. Para mim é um privilégio. Bom, eu tenho 27 anos, sou mãe, sou filha, profissional. E tô aí nas redes sociais fazendo o que eu amo, trabalhando com o que eu amo. E pra mim tem sido maravilhoso essa fase que eu estou vivendo neste momento. E quando eu recebi seu convite, eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque não conhecia o seu programa, estou conhecendo agora. Inclusive, antes de vir, estava assistindo algumas entrevistas que você já fez com outras mulheres e achei muito interessante. Então, pra mim aqui hoje é um privilégio estar aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, por sinal, ela é muito linda, né? Obrigada. A menina, assim, loira dos olhos verdes, encantadora, tá? Realmente, carrega essa identidade de filha muito bem carregada. Eu falo que nós somos mulheres plenas, lindas, independente das feridas ocasionadas na vida. Sim. Mas eu valido muito aí a tua beleza de alma, né? Seu estereótipo mesmo. Realmente uma mulher muito bonita, muito encantadora. Ivan. E, Silvia, a tua história aqui, ela pra gente realmente é um diferencial muito grande no programa. Eu já entrevistei várias mulheres que estão no mundo corporativo, inseridas no mundo masculino, e nós temos isso em comum. Mas eu vi que você tem algo ainda mais profundo, sabe? Principalmente quando se fala a Menina do Santana, é uma história linda e você vai contar isso pra gente. Mas assim, você participa de movimentos, né? De carros e Sim. tudo, e aquilo me deixou encantada, porque eu tô no mundo masculino, na área profissional, em um setor específico de um dos meus negócios, mas assim, eu não sou tão inserida na parte operacional, né? Eu tô mais ali na gestão, na direção, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho de essa identidade, porque eu vi em você uma identidade, a Menina do Santana. Sim. Por que surgiu isso? O que tá por trás dessa história?
Bom, tudo começou quando eu era só uma menina, uma criança. Meu pai, ele era um apaixonado por carro antigo, então ele tinha carros antigos. E ele me levava para todo canto com o carro, né? Então ele me levava para feirinhas de carro, encontros de carro. Eu já estava vivendo isso. E ir para a escola, viajar, tudo era no carro. Então eu criei uma paixão mesmo por carro. Só que eu me deslanchei, digamos assim, foi depois que o meu pai, infelizmente, ele faleceu por decorrência de um câncer. E eu acabei me separando 6 meses depois. Então, antes disso, eu não tinha essa vivência no mundo automotivo, eu não estava inserida de fato, porque antes eu era só uma mulher que estava muito pro lar, de cuidar da família, cuidar do filho e trabalhar. Uhum. Então, eu estou voltada hoje para o mundo automotivo depois que eu me separei. Que o carro do meu pai ficou em um lote vago de um amigo dele, por 1 ano parado. E ele deixou de herança pro meu irmão mais novo, pro meu irmão Eric. E aí meu irmão falou, Silvia, eu vou vender o carro. Falei, não, isso aqui a gente tem memória que esse carro desde quando a gente era criança. Se você for vender, você vai vender pra mim. E assim eu fiz, acabei comprando o carro. Quando eu fui ver, eu vi que o carro estava num estado meio deteriorando, assim, aos poucos. Eu falei, gente, eu não vou deixar isso aqui acabar, eu vou reformar esse carro. E assim eu fiz. Fui olhando tudo, peça, pintor, mecânico, olhei tudo e comecei a reformar o carro. E aí eu pensei, bom, eu acho que eu nunca vi mulher aqui em Montes Claros que faz isso, faz esse conteúdo voltado com o carro. Sim. Vou começar a gravar. E aí eu comecei a gravar o passo a passo da reforma do carro. Então eu gravava eu recebendo peça, eu mexendo, porque eu confesso que eu não sabia nada sobre mecânica, nada sobre o mundo automotivo. Eu comecei a pesquisar e ver vídeos e aprender com a reforma do carro. E aí eu fui soltando na internet aos poucos os vídeos, assim, bem tímida no começo, mas depois fui me soltando, fui gostando, fui aprendendo. E aí após 2 anos do meu começo, tá aí. Seu posicionamento. Sim. Como a menina do Santana. Sim, né? E como você mesmo disse, uma história de amor mesmo por trás de tudo de isso. vínculo muito grande, né? Com Muito. o pai. Memórias e boas memórias, por sinal. Muito, muito. É muito encantadora toda essa trajetória, né? Essa identidade que foi surgindo a partir de uma história de vínculo muito profunda com o teu pai. Sim. Sem falar em uma dor que você acabou acessando ela, que foi a ruptura do seu casamento, né? Sim. Como você disse. E aqui a gente tem até, né, como propósito falar um pouco dessa maternidade, essa vida da mulher de ter que executar papéis que às vezes nos sobrecarregam. Inclusive, a gente está em uma semanada de conteúdos no qual eu estou direcionando para mães atípicas e estou falando exatamente sobre as feridas emocionais e que não é só sobre a mãe atípica. Eu falo que é a mãe neurotípica também, Sim. que enfrenta os mesmos desafios, né? Sim. Da hiperresponsabilidade, o próprio autoabandono, aonde não organiza seus valores e tudo acha que é os filhos primeiro e mãe por último, né? Sim, Assim? eu vivi isso. Isso, então é até um outro assunto que a gente vai entrar. Mas ainda nessa estrutura de identidade, Silvia, você encontrou alguma dificuldade quando você tomou essa decisão de trazer essa história, de se posicionar com essa história? Qual foi o seu maior desafio no meio disso tudo? O meu maior desafio é ser uma mulher jovem, bonita e gostar de carro antigo. Ai, que show! Porque eu acho que existe muito preconceito ainda, Sim. infelizmente. O mundo automotivo é tomado por homens. E eu cheguei apenas uma menina, sem entender nada. E eu falei assim, bom, já que eu quero isso aqui, eu vou encarar isso aqui. No começo eu fui muito julgada, muito, até pelos de perto, familiares mesmo, com palavras, por exemplo, ai, vende esse carro, compra um carro novo pra você. Pra que você quer um carro velho? Seu pai não gostaria que você fizesse isso. Enfim, eu escutei muitas coisas. Mas, como eu queria manter a memória dele viva comigo, Sim. e todos os dias, porque eu uso o carro todos os dias, tá? Tem muita gente que tem carro antigo e só usa o carro pra passeio final de semana. E eu não, falei, não, eu quero esse carro comigo todos os dias, que eu quero ter meu pai comigo todos os dias. Sim. Então, meu maior desafio, de fato, foi o preconceito.
E eu posso bem imaginar, porque assim, Muito preconceito. estar nesse mundo masculino, digamos assim, e ainda carregando uma paixão que às vezes as pessoas, e nós já achamos isso, né? Que é uma paixão só de homens. Que exato. mulheres têm que estar apaixonadas com fogão, né? Sim. O carro dela, a direção dela é o fogão. Exatamente. A direção dela é a pia de louça, a direção dela é o tanque de lavar roupa. E não, as coisas não são bem assim, né? Eu acho que nós, mulheres, nós somos livres para escolhermos as paixões que a gente quiser. Exato. E principalmente paixões que nos conectam com coisas tão boas, principalmente olhando para o teu cenário, né? O pai, ele nos conecta muito com a força para a vida. Sim. Então, quando você contava a tua história lá no palco, que você falou desse Santana, eu fui imaginando, eu falei assim, gente, quem dá a direção para o filho é o pai. O pai deixou o carro, deixou a direção e ela tomou posse disso. Olha que trajetória linda, né? Sim. Mas aí teve um conflito no meio dessa história. E aí a gente entra nessa versão casamento, né? Houve um conflito, houve uma ruptura, houve uma separação, Isso. né? Houve uma dificuldade, houve um atrito, porque Silvia, ela já começou a tomar a direção da vida dela ali, naquele movimento ainda com o pai, e estou falando de cunho emocional, e talvez esse homem se sentiu confrontado, e ele pediu para sair, né? Sim. E foi uma dor que gerou de ruptura, porque divórcio, eu sou vítima, né, de divórcio, eu sei que é uma ruptura, assim, depois da morte, é o segundo luto mais doloroso que existe. Sem dúvidas. Então, eu imagino que todo esse processo, né, enfrentando o preconceito, enfrentando toda essa ruptura, tem sido, assim, muito desafiador para você. Muito. Mas tem aquela direção que fica na sua mente, que tá ali no seu pensamento, que é onde você olha e você sente força e você não para. Isso. Como que é esse movimento na tua vida? Quando você caiu naquele momento, assim, de entrar em conflito com o preconceito, casamento acabando, o que fez você ter motivação para seguir teu coração? Eu acho que desde muito menina, eu sou uma pessoa muito autêntica e muito decidida. Então, assim, hoje, por exemplo, eu acordei com uma vontade imensa de cortar o meu cabelo no pescoço. Gente, eu falei com ela o seguinte, eu comecei assim, tá? Depois chegou aqui. Chegou aqui. Eu falei, bom, eu vou cortar. Pronto, fui lá e cortei. Sim. Então, quando eu vi que eu tava sem pai, 6 meses depois, uma ruptura de um casamento de 4 anos, que eu me vi sozinha com uma criança de 2 anos, eu falei assim, eu não posso continuar aqui, eu preciso mudar. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para mudar? Porque, como eu te falei, eu não era a Silvia que eu sou hoje, eu era outra Silvia. Sim. Então, eu confesso que por um momento, eu fiquei anos de lado, sabe? Quando você se joga de lado. Se abandonou. Sim. Cuidei muito de família, muito de filho, muito de marido. E eu esqueci. E não tava vivendo meus sonhos, não tava vivendo o que eu queria. E eu falei assim, eu vou mudar isso, eu não posso ficar assim, já perdi muito tempo. Uma decisão que mudou todo o seu destino. Toda a minha trajetória, minha vida. E não me arrependo, porque hoje eu vivo uma nova fase da minha vida, uma fase que eu nunca pensei que iria viver. E confesso que estou muito feliz. Começou a olhar mais pra você? Mais pra mim, mais cuidar do meu corpo, da minha mente, que antes era uma coisa que eu não fazia. Quero cuidar da minha saúde mental. Uhum. Então, assim, hoje eu sou outra pessoa. Em todos os aspectos. Sim. Sem dúvida. Ou seja, né, eu costumo sempre dizer que uma decisão, ela muda toda uma geração. Sim. Né? A tua decisão, com certeza, mudou até o caminho do teu filho e mudará e continuará mudando. Porque nós mulheres que somos muito cíclicas, nós vamos crescendo, amadurecendo. E o que eu pensei ontem não é a mesma coisa que eu acordei pensando hoje. E não vai ser assim amanhã. E quanto mais autênticas somos, mais chances temos de estar nessas versões transformadoras da vida. Sim. Então, é muito admirável, né?
você se manter nesses dois processos. Olha pra você ver, você viveu 2 lutos, Um atrás do outro. um atrás do outro, de imediato. Sim. E ainda assim, tomou uma decisão e decidiu se refazer. E aí, gente, quando eu falo o seguinte, eu não aceito mulher inventar desculpa. Exato. Não aceito mulher inventar desculpa pra vida, Exato. pras coisas da vida, porque desculpa não te leva a lugar nenhum. A desculpa só te afasta do propósito. E eu vejo que hoje você vive, de fato, uma fase muito extraordinária. Sim. Inclusive, você faz parte aí do marketing de uma empresa, né? De uma Isso. oficina mecânica para mulheres. Pra Eu queria mulheres. até que você falasse um pouco disso. Pra Como que é esse mulheres. trabalho? Porque, assim, por formação, o que é que Silvia é mesmo? Enfermeira. Enfermeira por formação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra, totalmente desconectado, né? Mas eu Ah. vejo que você vive esse ápice, assim, sabe? De uma preparação para um sucesso muito grande. Obrigada. Porque você carrega algo que também é autêntico. Porque quando eu ouvi a tua história, eu falei assim, gente, eu nunca vi isso, né? Eu fiquei muito surpresa, eu nunca vi isso. Uma mulher ter essa identidade, né? A menina do Santana. Uma mulher tão envolvida nessa parte realmente operacional, Sim. né? De entender um pouco. E tá, assim, com uma comunidade. Porque quando nós anunciamos que ela participaria do nosso podcast, a comunidade dela logo se manifestou. Inclusive, eu quero fazer menção aqui da... Tem uma do Fusquinha? Tem. É meu amigo. Como é que é o nome dele? Ah. É Fusca, Metrópolis do Fusca, uma coisa assim. Mas tem uma mulher do Fusquinha, um negócio do Fusca. Tem. Ela até mandou do pra Fusca mim azul. um Fuscon, abraço. Ela mandou um negócio pra mim, assim, tudo voltado pro Fusca. Eu falei, gente, É. que legal. Então, assim, eu vi que você tem um movimento forte, né? Sim. Você tem uma comunidade que te abraça. E, cara, isso é fantástico, né? Isso não tem preço. É bom tê-los por perto. Então, assim, você já traz um valor muito percebido pelo seu movimento. Inclusive, já sugeri ela aqui, tá? Algo que eu não vou abrir a boca pra não causar inveja Sim, e né? alguém entrar na frente, porque projetos a gente só apresenta na hora que tá pronto. Depois que dá certo. Depois que dá certo, né, É Silvia? isso. Mas eu acho que ela vai pegar e se pôr no coração. Enfim, Silvia, como que sabe, essas áreas tão distintas, assim, de estar na enfermagem e estar nesse posicionamento hoje, tão relevante? Sim. Como que é isso pra você? Como que você lida com isso tudo? Porque as pessoas acham que a gente dá conta de muita coisa, mas na verdade não dá não, né? Isso é tudo Não. mentira. Não, Mulher não dá conta de tudo, não. não dá. Como que é a tua dinâmica como mãe, né? A companheira da tua mãe, que ficou Sim. viúva, inclusive. A provedora, porque não adianta falar que pensão provém em casa, que não provém. É tudo mentira, né? O cara paga pensão de R$400, de 200, que eu já sei que tem uns que pagam 200 conto e acha que dá conta, mas não dá. Exata. Eu não vou nem falar Exatamente. aquele nome feio aqui, não, porque não faz jus do nosso programa, né? Não. Mas não dá pra porcaria nenhuma, gente. Não paga. Então, assim, como que é pra você ser provedora disso? Tudo na sua vida, na vida de seu filho. E provedora não falo só financeiramente, até emocionalmente, né? Emocionalmente. Exato. Conta pra gente. Eu sempre falo uma frase que é o seguinte: mulher sem dinheiro, ela passa muita humilhação na vida. Ah, passa. Dinheiro E quando eu me separei, eu tinha somente um emprego, né? Que era o da enfermagem. só da enfermagem. É. E aí, passando os meses, eu falei assim, bom, gente, isso aqui não vai dar. Não vou dar conta. Que eu vou arrumar outra coisa. E aí, comecei a pesquisar. Eu sempre fui uma mulher muito comunicativa. Então, se eu abro uma câmera, eu me sinto muito em paz, muito à vontade. E eu faço tudo acontecer. Adoro isso, viu? E aí, foi no exato momento que eu pensei, vou começar a gravar o conteúdo pra internet. Porém, o Instagram, ele não tem a monetização, né? Uhum. Ainda. Mas foi algo que eu pensei assim, eu acho que eu dou conta, eu consigo trazer um público pra poder me assistir. Porque eu acho interessante, eu sou uma Sim. mulher transformando um carro do meu pai. Eu acho que isso vai ficar bacana. E aí eu fazia todos os dias vídeos, enfim. E aí em novembro do ano passado, a Invictus, que é uma oficina mecânica voltada para mulheres, eu vi um anúncio no Facebook. E eu, bem pra frente do jeito que eu sou, mandei mensagem me oferecendo. Vocês viram que eu já conectei com ela por isso, né? Porque ela é bem pra frente, é igual a mim. Eu mandei mensagem, eu falei, contei um pouco da minha história. Uhum. E falei assim, nossa, muito bacana, vocês têm uma oficina voltada para mulheres. Uhum. Será que eu poderia fazer parte? A gente pode conversar? E aí os donos me chamou, a gente fez uma reunião.
E no mesmo dia, eles conectaram tanto comigo, com a minha história, que eles falaram, não, tá fechado, a gente vai fazer com você. E aí foi a minha segunda renda, né? Sim. E aí eu vi essa necessidade de direcionar tudo, de ter tempo pra tudo. Eu falei, meu Deus, eu tenho mais um emprego agora, aí eu tenho que dar conta desse mais um emprego, do meu filho, dar atenção pra minha mãe também, enfim. Mas eu falei, não, eu como tudo na vida, eu vou encaixar e eu vou dar conta. E assim eu fiz. Trabalho hoje com divulgações para outras empresas também, como a Doutor Prêmio, clínicas de laser, enfim. Se me perguntam muito, é a pergunta que mais me fazem. Como que você dá conta? Não sei. Mas eu dou conta. Se organizando, né? Me organizando. E outra coisa muito importante é sobre as prioridades. Sim. Esse fato de dizer que a gente dá conta de tudo foi um padrão que colocaram na sociedade, principalmente para as mulheres. Sim, que mulher tem que ser forte o tempo todo. Isso, e que ela dá conta, né? Essa é a história. Mas, na verdade, ela não dá conta. A gente aprende com o tempo, né? Eu custei para entender que são as prioridades que me fazem dar conta daquilo que eu preciso. Então, quando você prioriza isso, gente, é tudo tão leve. É tudo tão pleno. E as pessoas ainda olham pra gente e admiram. Nossa, como é que você dá conta? Eu falo de quê? Aí pode decidir. Eu falo assim, não, meu amor, isso aí eu não dou conta. Isso aí não é comigo, né? Eu só passo por fora e você acha que eu tô dando conta, mas não tô, não. Tem uma equipe, tem uma estrutura por trás, né? Tem tudo isso. Então, isso é muito bacana que você falou, né? A gente não dá conta e mulher precisa tirar isso da cabeça, né? Que ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que dar conta do que é mais importante. Eu tenho uma estrutura de valor na minha vida que eu não abro mão. É Deus em primeiro lugar. Então, eu abro mão de tudo por ele, para estar um tempo de qualidade com ele, para focar no que ele precisa ver em mim. Alimentar sua alma. E depois, eu vou olhar para mim. Vou cuidar de mim. Depois é as outras coisas. Aí vem a família, vem os filhos e depois vem o trabalho. Sim. Porque nós não precisamos correr atrás do dinheiro, gente. É o dinheiro que tem que vir para nós. Ele que tem que olhar e falar, essa eu quero. O dinheiro tem que virar imã para nossa vida. Mas, infelizmente, nós crescemos em uma cultura, né? Que o padrão é o seguinte, corra atrás do seu. Sim. Corra atrás do dinheiro. Aí nós crescemos assim, preocupados. Onde é que o dinheiro tá? Eu preciso correr atrás do dinheiro. De onde vai vir. Sim. E só uma pergunta, quais são as plataformas digitais hoje que você já se posiciona? No Instagram e no TikTok. Ah, então você já tá no TikTok, né? Tô. Porque lá é sucesso. Lá faz dinheiro muito rápido. Assim, confesso que eu não gosto. Porém, adulto não faz o que gosta, faz o que é preciso, Faz né? o que é preciso, Então você se conecta mais assim com o Instagram do que com o TikTok? Com o Instagram. Gosto bem mais. Você Mas tô no TikTok também. Você tem quanto tempo de Instagram? Tem muito tempo. Eu tenho desde novinha. Mais tempo no Instagram do que no TikTok, né? Sim. TikTok você foi agora também, né? Recente. Porque o movimento tá dando uma mudada. Isso, recente. Ótimo. Mas meu público, eles interagem bem mais no Instagram do que no TikTok. Né? É porque o TikTok, ele chegou aí, né? Com uma nova pegada. Uhum. E que, assim, com o tempo a gente aprende a gostar. Porque quando a gente gosta de aparecer, as Aparecidas da Silva, né? Que somos nós. As pra frente, inclusive, eu tenho uma fórmula mágica que chama Pafrentex. Que eu costumo divulgar nas minhas palestras. Porque eu sempre levei essa identidade, né? Nossa, que menina pra frente. Nossa, que tudo ela quer fazer. E como somos julgadas por ser assim, Não né? Somos. Mas é porque tem um monte de gente que quer ser igual a gente. Sim. E não tem coragem. Não tem coragem. E nós temos coragem, né? E brilho pra isso. Isso. Porque tem que ter. Isso. Vocação. Exatamente. Tem que ter desenvoltura, né? Tem que... Mas eu costumo dizer o seguinte, Silvia. Tudo na vida é treinável. Sabe? Sim. Até pra quem é tímido, se treinar ser pra frente como a gente se torna. Sim. No começo eu era tímida. Entendeu? Muito tímida. Então, você vai treinando, você vai construindo ali uma habilidade. Sim. E aí, voltando nessa parte da rede social. Eu tinha uma aversão com o TikTok também. Mas quando a gente tá no meio, a gente precisa fazer o que adulto tem que fazer. Sim. Não é o que ele gosta. Exatamente. Aí você começa treinando e você vai entendendo qual é a visão de uma plataforma e a visão de outra plataforma. E assim, uma é engessada, a outra é naturalizada. Uhum. Aí a questão é o seguinte, o que é que te dá mais trabalho ou menos trabalho? O que é que você não quer? E aí eu fui vendo o TikTok com mais leveza, Uhum. né? É tanto que meu posicionamento lá no TikTok
é o primeiro posicionamento que eu tinha lá no Instagram. Mas lá no Instagram, a monetização através de clientes chegando, principalmente quando eu comecei a atuar com a parte terapêutica, vinha muito cliente. Então, assim, o Instagram ficou mais profissionalizado, né? O TikTok gerou mais conexão, as pessoas se sentem mais à vontade, você entra mais, você tem mais acesso às pessoas, parece que as pessoas entram mais na sua casa e você entra mais na casa dela. E com o tempo isso vai ficando, sabe, bem leve e a gente começa a tomar, assim, uma paixãozinha pelo negócio. Porque o digital é o seguinte, é o que funciona. E ter realmente, de forma bem estratégica, aquilo que você vai entregar para as pessoas. E aí, o que eu queria te perguntar? O que você quer entregar com as pessoas com esse teu posicionamento sendo vista como a menina do Santana, por exemplo? Qual é realmente a transformação que você acredita que esse teu posicionamento gera nas pessoas, nessa comunidade que você construiu? O que você pode transformar na vida delas? Bom, eu quero gerar, assim, para mulheres ter mais coragem, sabe? Porque o que eu recebo muito no meu direct é: nossa, como você é corajosa, nossa, como você dá conta, nossa. E assim, por trás de tudo isso, tem a Silvia que também precisa de amparo, tem a Silvia que também precisa de colo. Mas eu acho que eu quero ensinar às mulheres um pouco da vivência que eu tenho também. Porque eu acho interessante. Exemplo, eu não tenho hoje uma figura paterna mais na minha vida e nem uma figura masculina. Então, sou eu por eu. Uhum. Então, se precisar de levar o carro na oficina, quem leva sou eu. Se precisar trocar um pneu, quem troca sou eu. Tudo sou eu. Então, eu queria levar isso para elas, para que elas vejam também que elas também conseguem. Porque no mundo automotivo tem muito esse preconceito que a mulher não sabe mexer, que a mulher não sabe fazer, que a mulher não sabe trocar um pneu. Uhum. E, na verdade, eu quero levar para elas que elas podem sim. Que elas podem aprender, que elas podem fazer. Então, eu acho que é isso, sabe, Val? Eu quero não só levar um lado profissional, como eu também posto muito o meu pessoal nas minhas redes sociais. Sim. Então, eu posto muito meu dia a dia, eu posto minha rotina. Quando você posta sua rotina, seu dia a dia, suas dores, e quando você posta sua força, onde que você vê mais conexão do seu público ali? Eu acho que é mais na minha rotina. Na rotina, né? Na rotina. Quer entender como que é que você faz? Sim, como exatamente. Como que você dá conta? Exatamente. Meu Deus do céu, o seu dia tem 30 horas. Eu falo, não, a gente tem 24, mas aí a gente, né, Vai planejando, vai se organizando. Mas eu vejo muito isso, sabe? Principalmente, meu público é 90% masculino, mas ainda tem as mulheres que me seguem. E eu vejo muita interação delas, sabe? Em muita coisa que eu coloco nas minhas redes sociais que conectam elas. De, nossa, realmente, isso aqui eu acho que eu consigo. Perfeito. Me ensina isso, me dá dica disso, sabe? Você acha que as pessoas te veem como uma mulher empoderada? Como que as pessoas te enxergam hoje? Assim, você tem essa percepção do que elas veem em você? Além dessa coragem, além dessa bravura, o que você acha que elas ainda enxergam em você? Tenho, total. Eu acho que sim. Como uma mulher muito empoderada, por sinal, sabe? Minhas colegas comentam isso comigo. Falam, nossa, Silvia, eu queria ter 1%, assim, da força que você tem, da vontade que você tem, da coragem, principalmente, que você tem. E eu falo com elas assim, gente, eu acho que tudo na vida, quando você quer fazer acontecer, dá certo, você consegue. Porque você acredita que a vida que te encorajou a se tornar essa mulher? Ou foi você que decidiu ser essa Silvia? Não, eu acho que foi a vida mesmo. Foi o sofrimento também, não vou mentir. A dor, né? Foi a dor porque eu poderia ter me vitimizado, né? Eu poderia ter tido uma depressão, poderia ter caído em cima de uma cama e nunca mais levantado. Peguem essa aí, tá? Depois, quando eu falo, sai desse lugar de vítima, para com essa historinha. Aí fala, cara, você não tá tendo compaixão e nem empatia pelo que eu sinto. Eu falo, não é questão de não ter empatia ou ter compaixão, né? Ou olhar de misericórdia. É porque quando a gente escuta pessoas assim, porque eu serei uma eterna aprendiz, sabe? E eu fico ouvindo as histórias e eu fico sempre assim, o que está por trás dessa cabeça aí? E aí eu vejo que é possível, sabe? Mesmo que nós somos todas diferentes, cada um tem sua história, o que é muito pesado pra você, talvez pra mim é leve, o que é pesado pra mim, talvez... Enfim, mas
a verdade é que dá certo. Dá. Você decidir não ficar nesse lugar. Você decidir segurar na mão de alguém ou até ir sozinha. Isso. Ou até ir sozinha e dizer, não, eu não concordo e não conformo com isso. Eu fui sozinha. Eu não tive apoio de ninguém. E eu posso falar isso hoje, assim, bem abertamente, porque antes era tudo muito fechado, assim. Sim. Eu não comentava disso com ninguém. Hoje eu posso falar. Eu não tive apoio de ninguém. Foi tudo com a cara e com a coragem. Com a cara, com a coragem, com a fé, principalmente, Com a fé. que é algo que eu tenho muito comigo. De falar assim, Deus, eu tô dando passo. Aí você termina de dar o chão aí. Tá vendo, né? Fé não pode faltar. E aí, graças a Deus, deu certo. No começo, Van, foi muito difícil. Porque eu falei assim, gente, de onde que eu vou tirar dinheiro pra reformar esse carro? Qual o tempo que eu vou ter pra poder fazer isso? E quando começou os julgamentos, eu falei assim, nossa, será que eu tô fazendo algo errado? Será se seria vergonhoso pro meu pai me ver fazendo isso? Pensei porque era tanto julgamento negativo, era tantas coisas negativas que eu não vi um lado positivo. E teve um dia em específico que, inclusive, eu coloquei o carro pra vender. Um dia que eu falei assim, ai, não quero saber disso mais não. Cansei de tanto julgamento. E aí eu parei num momento assim, sozinha no meu quarto, chorando. E aí veio a memória do meu pai. Aí eu falei assim, ai, meu pai era tão assim. Porque meu pai era... Eu me vejo muito no meu pai. Meu pai também era essa pessoa de muito autêntico, muito decidido. Não queria opiniões alheias. Se ele colocasse uma coisa na cabeça dele, ele ia lá e fazia. Aí eu falei assim, ai, meu pai não ia querer me ver dessa forma. Eu vou seguir meu coração. Seu pai foi sua força, então, né? Até hoje. A memória, você sempre voltando ali nele. Meu pai não queria me ver assim. Muito, muito. Aí eu falei, não vou vender esse carro, eu vou continuar. Vou até o fim, né? Fui lá, paguei, já tinha gente me chamando com proposta pra poder comprar o carro. E eu tenho até hoje. Onde que eu vou com esse carro? Quanto você quer nesse carro? Eu falo, gente, o carro ele não tem preço. Ele tem um valor sentimental muito grande. E que de agora em diante eu não pretendo vendê-lo por valor nenhum. Nenhum. É exatamente essa parte da tua história que ela é bem profunda, né? Assim, essa conexão emocional com as memórias do teu pai. E temos uma situação hoje, nesse nosso mundo tão machista, masculinizado. Ao mesmo tempo, tem uma outra questão nesse mundo do empoderamento, né? Sim. Que a mulher pode tudo, que a mulher faz tudo, que a mulher dá conta de tudo. Não, eu não tenho essa visão, sabe? A minha visão é que a gente pode sim ser quem a gente quer, viver do jeito que a gente quiser e tá tudo certo. A mulher, ela pode todas as coisas, desde que ela acredita que tem algo que a fortalece, porque a mulher, de verdade, por mais forte que ela seja, que ela lute, ela é mulher. Sim. E ela é a parte mais sensível, Sim. ela é a parte mais fraca. Sim. Não adianta a gente querer esconder ou mascarar isso. E nada nos impede de estarmos aí nesse mundo machista, masculino, nos posicionando, né? Com o nosso lado encantador de ser mulher. Aí a minha pergunta é, você tem esse equilíbrio para não perder a sua feminilidade? Tem. Para não perder sua doçura? E assim, estar pronta, inclusive, até para um novo e grande amor? Sim. Porque, na verdade, você anda na direção que teu pai deixou. Vamos olhar de forma natural. Você conta com a força do teu pai ali o tempo todo. E, com certeza, essas memórias vão direcionar a tua vida para um sucesso muito grande, porque eu costumo dizer que tendo a força do nosso pai de um lado, o amor da nossa mãe do outro, não há como dar errado. E quando a gente é bem resolvida com essa nossa história. Sim. E o que a gente precisa se proteger muito nesse mundo que a gente está é sobre essa nossa doçura de sermos mulher. Porque o que nos faz atrair aos bons olhares masculino, porque existem homens bons, existem homens provedores, eu creio que existe um homem pronto e preparado para ser o teu esposo. Eu acredito muito nisso. Sim. Mas nós precisamos dessa preparação
com relação à doçura, à feminilidade. Então, por isso que às vezes essa força desse empoderamento não entra muito na minha cabeça, por conta de várias pessoas que a gente vai ouvindo e vai vendo elas assim, querendo ser o que elas não são, né? Porque não tem como a gente ser homem, minha filha. Sim. Você pode até tentar, mas não tem como. Não dá jeito. Você pode tomar um tanto de hormônio, mas não vai ser. Enfim, como que é isso pra você? Como que você lida com isso, com esse cuidado, pra você não perder essa sua feminilidade, a sua doçura e de estar aberta realmente a um olhar de proteção? Sim. Porque eu costumo dizer que quando o homem encontra uma mulher muito forte, a valentona, né? E isso é algo que a gente carrega muito, essas mulheres muito corajosas. Muito. Quando eles encontram essa mulher muito corajosa, muito valentona, ele fala assim, não, isso aí não é campo pra mim, não. Eu tenho que sair de perto, que senão vai apanhar. Recua. Como que você lida com isso pra não perder essa feminilidade? Eu sou muito feminina, assim, desde de criança. Eu sou muito vaidosa desde criança. Então, eu sempre gostei da maquiagem, de andar muito bonita, muito bem arrumada. Minhas amigas no meu serviço, inclusive, brincam com isso. Falam assim, meu Deus, vem arrumada parecendo estar indo pra uma festa. Mas não é. É algo que eu me sinto bem, assim, estando arrumada, estando maquiada. Então, estando no ramo automotivo, eu não perdi a minha essência. Sabe? De querer me sentir bem como mulher. Então, eu carrego muito o meu lado feminino. Inclusive, levo isso para as minhas redes sociais. Que é falar sobre o cuidado mesmo. Não só do corpo, mas da mente. E do seu externo também, né? Porque quando a gente chega nos lugares, a primeira coisa que as pessoas têm da gente é a nossa... A visão, né? Que a gente tem do que nós somos. Então, ter postura, estar sempre arrumada. Gosta de ser servida, Silvia? Gosto. Mas eu costumo dizer que, assim, pela Você criação vai na que frente, eu tive... né? Eu gosto de ser servida, mas pela criação que eu tive, eu sempre tomo a frente de tudo. Olha... Tá vendo como é que a gente se conectou, né, gente? Porque eu carrego muito um pouco dessa tua história. E, assim, até hoje, que eu falo que é um processo. Até a gente sair desse lugar de servir demais e não permitir ser tão servida, é muito desafiador. Ser cuidada, né? Ser cuidada. Sim. Eu tenho muita dificuldade com isso, Van. Muita. Sim. Minhas amigas falam assim, moça, você espanta os homens. Mas por que será, né? É assim, toda essa trajetória, né, ela colabora porque... você foi forjada a se proteger. Você foi forjada a essa sua autoproteção. Não tem jeito. Isso a gente percebe pelo histórico, a sua própria vivência, enfim. Como é que a gente lida e trabalha com isso? Eu sempre costumo dizer que é nas pequenas ações. Você é mãe de um menino. Sim. Com certeza. Você precisa ou já começou a treinar esse menino a servir uma mulher. Sim. Eu hoje sou mãe de 3. Do mais velho ao mais novo, eu ensino me servir o tempo todo. Porque eu falo, olha, eu sou o treinamento da esposa de vocês. Isso. Então, o cuidado e o amor e o romance começa com a mamãe. Isso. Né? Então, assim, vai no mercado, quem tem que ir na frente é o filho, vai na frente, vai lá pra pagar a conta, vai lá carregar a sacolinha. Isso. Enfim, por mais desafiador que seja pra gente ser servida, existem pequenas ações que a gente pode encorajar um homem a fazer. Então, nós que estávamos nesse lugar, quando a gente decide sair, até o homem que chega perto da gente, que espera a gente abrir a porta pra ele, a gente fala, não, meu amigo, vai lá e abre, por favor. A gente começa a dar empurrão, né? É verdade. Vai lá e faz, pra ver se eu aprendo a ser servida em algum momento da minha vida. Então, assim, de fato, é desafiador por conta do histórico de vida, enfim, mas eu percebo que é um trabalho que a gente não pode deixar de fazer, continuamente, porque nós merecemos ser cuidadas. Não só por nós mesmas, como nós investimos em nós e cuidamos de nós, porque, na verdade, eu falo que todo cuidado que você presta pra você é uma preparação para quem vai pegar esse troféuzão, que é a gente, né? Porque nós somos um troféu, gente. Até dedico aí ao projeto Troféu de Maíra, que ela faz um evento com esse cunho, né? Nós somos um troféu. Na verdade, a gente está se preparando para que esse grande homem cheio de força, de proteção,
acesse de fato e falar que é meu. Isso. Né? Então, isso. é um desafio e que não pode ser perdido no decorrer aí da nossa trajetória. E aí, falando agora de liderança. Eu vejo que você lidera uma comunidade, você lidera a sua família, você talvez tenha esse espírito de liderança lá no ambiente da enfermagem. E eu falo que liderança não é sobre ter um título. Liderança eu costumo identificar quando eu vejo essa inspiração, sabe? Inspiração. E você, de fato, é uma mulher muito inspiradora. Antes da gente começar aqui, a gente estava batendo um papo, eu já perguntei, qual que é a tua idade? E aí já foi passando assim um filme na minha cabeça. Eu, na idade de Silvia, como que eu estava? Já estava no segundo filho, tá, gente? Doida varrida da cabeça, porque não sabia o que fazia, enfim. Mas eu já estava nessa jornada, né, do autoconhecimento, a consciência para me matar de muitas coisas que eu estava precisando ali de dar uma virada de chave. Enfim, o meu processo de construção, ele começou um pouquinho antes, mas com 27 anos eu ainda estava passando uns perrengues na vida. E aí, como que eu passei a identificar esse espírito de liderança? Quando eu vejo a comunidade, quando eu escuto a história e eu falo, nossa, essa menina é uma inspiração tão grande para essas outras tão jovens quanto ela, porque hoje eu carrego um público jovem como você, mas hoje as 40 mais já estão chegando mais junto, né? Porque eu sou da família 40 mais. Então elas já estão chegando mais junto. Essas aí da tua idade, pegando aí de 19 para os 27, cara, você tem ideia do quanto que tuas palavras ditas em redes sociais são importantes para elas? Influência. O quanto que influencia? Muito. Porque eu percebi isso quando você estava num palco. Então, assim, como é que é isso para você? O que que você quer construir nessa comunidade tão jovem? O que que você diria para hoje, a Silvia de 19, 20 anos, para essa galera que tá te seguindo? Nossa, eu acho que eu diria pra eu não abandonar os meus sonhos, porque foi o que eu fiz quando eu era mais nova, né? E qual que foi seu grande sonho naquela época? Naquela época que eu abandonei, meu grande sonho, eu sempre me via tomando frente de alguma coisa, estando na frente, porque eu sempre gostei de redes sociais, desde antes, porém eu não era ativa nas redes sociais, mas eu sempre gostei. E antes eu tinha muita vontade de fazer, mas no casamento que eu estava, a pessoa não permitia ser eu mesma, fazer o que eu queria. Sim. Então eu não tinha essa liberdade. Então eu diria pra ela seguir os sonhos dela, pra não viver a vida do outro, porque foi o que eu fiz. Eu vivi muito a vida do outro. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu já deixei muito de me agradar pra agradar o outro. Já fiz muito isso. E é uma relação assim, eu falo que casamento, ele precisa de um alinhamento muito grande. Eu não sei você, mas pelo histórico, acredito que nossos pais não nos treinaram para o casamento. Não houve um treinamento. Assim como os cursos que existem para casais, a gente percebe que traz uma estrutura, sim, uma visão muito mais ampla do casamento, uma preparação para esse casal que decide casar. Mas só existe uma única pergunta que eu acredito que se todo casal recebesse no início do namoro, para entender se era para casar ou se era para acabar o namoro, que é sobre o seguinte: alinhamento, expectativa. Qual é a expectativa dessa relação e qual é o alinhamento? Porque existe dentro da relação um movimento que se chama perder para ganhar, que eu até coloco dentro do próprio perdão. Quando a gente decide perdoar alguém que a gente tem certeza que a gente não feriu, a gente tem certeza que a gente nem precisa pedir perdão, porque foi você que fez contra mim, não foi eu que fiz contra você, mas a gente decide perdoar porque a gente entende, eu preciso perder aqui para ganhar algo aqui. E no casamento é basicamente isso. A gente precisa perder para ganhar, mas a gente precisa ter um alinhamento e nos faltou esse treinamento de alinhamento sobre as expectativas na vida do casal. Sem dúvidas. Eu posso viver os meus sonhos da forma que eu não vou te ferir e
cada um, né, se perguntar, a gente não teve esse treinamento. Não. A gente se conectou com uma paixão adoecida, né, de uma ferida emocional e falou assim, não, esse é o grande amor da minha vida. E aí a gente entra com tudo. Sim. E a gente acaba achando que nos privar dos nossos sonhos é até o nível de amor que o outro tem por a gente. Exatamente. E que, na verdade, se torna um verdadeiro controle. Exatamente. E ele não tem controle de nada, ele perde controle de tudo e aí vira um desastre. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, isso é muito sério. Vocês aí que estão pensando em casar, aqui tem uma de 41 que é divorciada. Em Viveu ter 16 filhos, anos. principalmente. E ter filhos, principalmente, a gente precisa muito colocar na balança, né? Até que ponto você vai ter alguém do seu lado que vai te ajudar a construir os seus sonhos Sim. e que você também vai ajudar a construir os sonhos dos outros, do outro Sim. em si. Assim, a maioria sabe, eu não tinha um sonho de ser mãe. Não tinha esse sonho de ser mãe. Mas quando eu conheci meu ex-marido, ele tinha um sonho de ser pai. E aí, você entende agora Entendo. por que eu deixei os meus sonhos e fui atender os sonhos do outro? Uhum. Não me arrependo de ser mãe hoje, inclusive quero mais. Quero Aprendeu a mais gostar, filhos. Foi treinada. Quero mais filhos. Sim. Meu filho hoje é tudo que eu tenho na minha vida. Amo de paixão. Mas eu confesso que antes não era um sonho Uhum. de ser mãe. Então, por isso que eu converso muito com as minhas amigas hoje, sabe? Pensa bastante. É igual você disse, olha na balança, compensa, não compensa. O que é viável pra você? Enfim, porque a responsabilidade é muito grande. Filho é uma responsabilidade Sim, muito grande. Com certeza. Casamento é uma responsabilidade muito grande. E eu vejo que a maioria das meninas da minha idade que me segue, que são separadas, tem esse trauma de eu nunca mais quero casar, eu nunca mais quero ter mais filhos. E depois que eu comecei a cuidar da minha saúde mental, eu não tenho mais esse trauma comigo. Ao contrário, eu quero me casar de novo, eu quero ter mais filhos, porque foi uma ferida que eu confesso que eu consegui cicatrizar ela. Sim, e Antes. conseguiu, inclusive, construir maturidade Em cima disso. em cima sim, disso. Porque antes eu era só uma jovem de 21 anos. Exatamente. Com essa expertise, né, de quem passou por esse processo, né, de quem entendeu que realmente teve que morrer em alguns momentos para o outro viver. Então, eu falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada na nossa história é ao acaso e por acaso. E é por isso que é tão forte a tua mensagem para quem te acompanha, que é mais jovem, que é da tua idade e que vai falar assim, cara, olha a Silvia, né? Ouvindo a história dela, o conselho que ela disse, eu tô aqui com 20 anos, tô sonhando e tem alguém querendo me matar para não sonhar, para não viver. Não, peraí. A gente precisa ter muito cuidado com os ladrões de sonhos. Sim. Que eles são imperceptíveis. E olha só, a idade e a fragilidade que vivíamos, né? Porque, por exemplo, eu fui mãe aos 19 anos. Eu tive uma ruptura emocional paterna muito grande. Então, eu entrei no bloquinho das vulneráveis. Uhum. E quando nós estamos muito vulneráveis, o devorador vem e pega. Sim. Aí a gente já acha que a gente ama, que é tudo na vida e que tá, né? Mil maravilhas, né? Mil maravilhas. E depois não é. É apenas uma ferida. E aí a gente começa a entender assim. Hoje eu, com 40 anos, tá parecendo que quando eu fiz 40 anos, eu senti que eu estava nascendo para um novo ciclo. Com 41, eu me senti no meu primeiro aninho de vida desse novo ciclo. Hoje eu vou aproximando dos 42. Sabe quando você fala, cara, é agora que eu vou viver? Sim. É agora que eu vou contar uma nova história? E aí eu fico assim, meu Deus, mas eu precisei chegar nesse ciclo todo da vida pra... Enfim, tudo foi necessário. Eu estou vivendo isso nesse exato momento. Vivendo isso nesse exato momento. Não vivi nada disso antes, estou vivendo tudo agora. Vivendo tudo agora. Sonhando, De novo. realizando... Exatamente. Né? Se vendo assim num movimento de mulheres muito grande, homens também abrindo a mente, falando assim, cara, vamos respeitar ela que ela tá Sim. chegando, né? Então, dando espaço pra gente, né, dando também. espaço pra gente, então isso realmente é assim fantástico.
E aí nós vamos aproximando do final desse podcast, que assim, se deixar a gente faz vários, né? Já falei com a galera aqui da produção, se deixar a gente vai até amanhã, a gente tem podcast pra muita coisa. Você está construindo um legado, né, Silvia? Maravilhoso. E assim, eu na tua idade, eu estava no desespero de fazer grana. Eu estava no desespero do empreender para conseguir cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, olhar para o meu casamento, que eu ainda não era casada, eu sonhava ainda aos 27 anos em casar. E a minha grande expectativa era sempre financeira, né? Como que as finanças, ela mexe com a mulher? Muito. A falta de estrutura financeira nos acelera de uma forma absurda. Muito. E nessa fase, o nosso momento era muito diferente. Então, assim, hoje eu vejo uma Silvia muito longe da Ivaniele de 27 anos. Né? Você já deu passos assim grandes, se posicionando e tendo a oportunidade que hoje o mercado está nos dando, que é gigante. Hoje só não faz quem não quer. Exato. Só não faz quem não decide fazer. Só não faz quem come o pão da preguiça. Sim. Porque quem decide não comer o pão da preguiça, quem decide comer o pão da disciplina, o pão da constância, é o que faz em pouco tempo, assim, né? Você ter essa identidade. Cadê a menina do Santana que não chegou? Já sabe quem é, né? Talvez falar Silvia Letícia seja distante pra muita gente, mas se falar é a menina do Santana, já sei quem é. Engraçado que me perguntam assim, mas como que você fez isso em tão pouco tempo? Em tão pouco tempo. Vamos ver, gente. Eu falei, gente, eu não sei. Tudo que eu faço, sou eu que gravo sozinha, sou eu que edito sozinha, sou eu que crio sozinha. Não trabalho com tráfego pago, é só no orgânico. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas tô tanto tempo na internet e em pouco tempo que você fez eu não consegui. Como é que você fez isso? Eu falo com constância, foi o que eu fiz todos os dias. Isso aí. Antes, meus vídeos não tinha quase nada de visualizações. Hoje já é outra coisa. Mas por quê? Desde 2024 eu estou nessa constância. De todos os dias, estava lá, estava postando, estava procurando aprender, criando coisas novas e aí... E é incrível, sucesso. né? Que o universo, Deus, o mundo, olha sempre para quem está ligado na constância e na disciplina de fazer todos os dias o que precisa ser feito. É isso. É a mesma coisa, eu quero ter músculo sem ir à academia. É impossível, meu amor. É impossível. Não, vou só tomar suplemento, mas não vai ter músculo, tem que levantar peso. Tem que pagar o preço, né, Silvia? É, porque fica parecendo que é as coisas que vêm até você, né? E não é. Às vezes é a gente que tem que ir Exatamente. atrás. E foi o que eu E uma fiz. pergunta, Silvia, que muita gente tem dificuldade de responder. Mas eu vejo que no teu processo, né, na sua jornada, acho que você vai ter muita clareza de já conseguir visualizar isso. A Silvia daqui 5 anos. Quero estar casada. Anotem, por favor, tá? Você que tá aí acompanhando ao vivo. Com mais 2 filhos. Olha só, casada, mais 2 filhos. Quero me ver, assim, muito bem financeiramente, porque eu falo que eu não faço só pra mim, mas eu faço pela minha família e pelos meus que estão ali ao meu redor. Então, eu tenho muito isso do meu pai também. Meu pai era uma pessoa que ele gostava muito de ajudar o próximo. E eu tenho muito isso comigo. Então, eu me vejo assim, fazendo... A palestra que a gente fez na Monvep me abriu tanto a minha visão que eu falei, gente, eu nunca me imaginei fazendo isso. E quando eu desci do palco, eu pensei, bom, por que não? Eu consigo, sabe? Então, eu acho que vai criando novas visões, entende? Perfeito. Então, eu quero me ver dessa forma, ajudando outras mulheres, incentivando outras mulheres. Show. Eu acho que eu me vejo dessa forma. Tá vendo, gente? Isso é clareza, daqui 5 anos. E aí você mencionou em palestra. Hoje eu tô na banca de aprovação de métodos para palestrantes. Faço parte de um time onde existe uma construção de uma palestra profissional, onde existe validação de uma metodologia que transforma dentro dessa palestra. Hoje eu faço parte dessa bancada e quando você estava palestrando, eu tive uma visão. Falei assim, gente, a palestra dessa menina, ela pode ser
tão mais incrível, porque a história dela é um batedor. Gente, a história é assim, foi o que eu falei, não, tem cabimento não. E a gente vai imaginando tanta coisa, porque quando a gente tá na banca aprovando, a gente presta atenção em cada detalhe do palestrante. Inclusive, a última palestra que eu aprovei a metodologia era de um cardiologista. E ele contando ali, dando aquele cenário tal. E aí, na hora, eu aprovei vários pontos. Inclusive, no outro dia, eu decidi, o cardiologista. Eu já comprei a palestra do cara, né? Porque eu já decidi, o cardiologista. Eu falei, gente, eu não sinto nada, mas eu tenho que ir no cardiologista. E aí, eu falei pra ele, assim, olha, tem um elemento que vai impactar muito a tua palestra. Primeiro, é o toque do coração que faltou na tua palestra, você vai inserir. E você vai construir um elemento que vai te marcar, que é um coração de borracha. E o mais interessante, eu tinha um coração de borracha dentro de uma caixinha no meu escritório, e eu fiquei igual uma doida procurando esse coração para mostrar para ele o coração, né? E aí, eu me lembrei novamente da tua palestra, né? Histórias que impactam de formas, assim, absurda, de emoção, porque, como eu disse, né? Se não tiver emoção, você não toca na alma. Se você não toca na alma, você não transforma nada acontece. Então, eu achei, assim, extraordinária a tua história, sabe? E pra gente finalizar esse podcast e como forma de te servir, porque eu vejo uma mulher valente, né? A nossa história ela é muito parecida, em cenários diferentes, mas para fortalecer, para te validar e para dizer assim que o teu sucesso hoje, ele de verdade será o nosso sucesso enquanto mulheres que se apoiam. Isso. E que se comprometem umas com as outras e que querem sim colocar outras mulheres no palco como a gente, sabe? Então eu admiro, né, honro muito, valido muito a tua história. Eu quero te dar uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Meu assistente, por favor, pega essa lembrancinha ali e chega no palco aqui pra Mãezoca. É só pra você lembrar que você passou por esse podcast, que já temos incrível. aí... Nós já temos quase 2 anos de programa. E cada vez que passa o nosso programa, ele tem, assim, uma tendência de crescimento muito grande, porque nós temos esse propósito de servir as pessoas. Sim. E não só essa lembrancinha. Hoje eu vou me comprometer juntamente com a minha equipe para estruturar a tua palestra, para monetizar a tua palestra, para você levar para grandes palcos que existe, não só aqui no Brasil, mas para o mundo. Obrigada. Eu sou uma pessoa assim muito louca, que eu vejo coisa que todo mundo fala assim, mulher é doida, né? Onde é que ela enxerga um negócio desse? Mas você sabe, né, gente, que eu tinha um grande sonho na vida e todo mundo falava comigo que eu era doida, que era ir para Israel. Eu falei assim, mas eu vou. E eu estive lá, levantei caravana para lá. Hoje nós temos caravana para lá, né? Ainda que estamos na guerra, mas nós estamos aguardando a guerra acalmar, que nós ainda vamos voltar. E não só isso, mas hoje a gente conseguiu palestrar em Dubai, a gente conseguiu fazer um tour pela Europa. Enfim, a gente conseguiu fazer muita coisa, sabe? Por quê? Porque a gente consegue olhar para pessoas tão fortes, pessoas que carregam genuinamente essa mensagem, que a gente vê essa história brilhando em outros lugares e a gente consegue validar isso. Então, hoje, eu tenho esse presente materializado aqui do Vancast para você. Obrigada. Mas eu tenho esse outro presente de te servir, né? Com o nosso processo de acompanhamento para estruturar tua palestra, validar tua palestra, monetizar tua palestra e você levar ela para o mundo de uma forma muito mais impactante, que é para acessar as almas mesmo e para as pessoas falar, cara, eu vou aplaudir a história dessa mulher de pé, eu vou segurar mais na mão dela e assim tua comunidade crescer muito mais. Obrigada, Van. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse é o nosso presente. Eu que agradeço. Pode abrir? Claro, deve abrir. Eu também trouxe uma lembrancinha pra ela, mas tá lá na sala. Ai, gente, olha vocês verem, né? Oh, meu Deus, eu recebo, né? A gente tinha um negócio assim, nossa, não precisava. Não, eu recebo. Eu amo, porque eu passo o dia tomando café, meu Sério? Deus. Ah, então ela não vai esquecer do Vancast? Isso aqui já vai pro trabalho comigo. Que show. Obrigada, viu? É de coração, tá? E aí meu time vai fazer contato com você pra gente alinhar esse teu processo de estruturação. Obrigada. Te passar tudo como a gente vai trabalhar isso. E assim, eu não tenho dúvida, sabe? Encontrar pessoas com essa garra, com essa coragem como a tua, eu falo, cara, ela só precisa de um puxão, assim, né? Que foi o que eu não tive na tua idade.
Eu tava tão doida fazendo dinheiro que todo mundo só via em mim o seguinte, não, mas que menina ambiciosa, que trabalha demais, faz demais, sei o quê, não sei o quê. É o que eu escuto hoje. Entendeu como é que é? É o que eu Aí não escuto tinha hoje. uma van pra falar assim, vem cá, deixa eu pegar aqui na mão sua, deixa eu te colocar num lugar aqui que eu vou te estruturar melhor. Sim. E as Te coisas... direcionar. Te direcionar e tudo vai acontecer mais leve pra você. Sim, Né? Então, eu vejo que isso faz muita falta. faz. Porque não adianta. Por mais que a gente fale assim, mulher encoraja outras mulheres, mulher tem que segurar na mão da outra, mas não são todas que seguram. Não, Elas não querem dar palco, né? não. E eu tenho prazer e honra de servir sempre com o meu palco. Obrigada. Porque ele é um lugar genuíno para pessoas assim, sabe? Que a gente encontra, que a gente se conecta e a gente quer ver brilhando. E esse é o meu desejo pela tua história, Van. pela tua vida. Obrigada, eu agradeço de coração. Um brinde ao nosso podcast ao vivo. Gente, eu tenho certeza que esse podcast aqui foi um sucesso. O presente, a lembrancinha que eu trouxe também. Show! Obrigada. É só pra agradecer mesmo pelo convite, pelo carinho Obrigada. de você e sua equipe teve comigo. Espero que você goste. Não sei se gosta de flores, mas... Gente, não. Eu acho o seguinte, por isso que eu falei que a gente se conectou tanto. Eu amo plantas. Desde que eu comecei a trabalhar esse lado feminino, eu me lembro que a minha design de interiores foi na minha casa organizar para mim a minha área gourmet e o meu escritório. Ela já entrou, ela viu que era uma casa que só tinha homem, né? Mas ela olhou para mim e falou, mas aqui tem uma mulher. Começou a fazer o projeto e tal. Ela falou assim, Vani, eu vou colocar bastante planta nessa casa. Aí eu já olhei para ela e falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de cuidar de planta, não. Ela, mas você vai ter. Sabe por quê, Vani? Você vai trabalhar o seu feminino. Eu falei, como é que essa mulher sabe que eu não sou feminina? E ela começou a fazer, assim, uma terapia comigo no meio de um projeto, que eu falei assim, cara, é isso. Tira as sandálias, põe o pé no chão, pisa na areia, pega na terra e começa. Menina, eu tomei um amor por planta tão grande que minha casa virou, assim, um cenário de planta, né? Que bom. Então, muito obrigada, foi Por muito nada. assertiva no presente. Por nada, Viu? eu que agradeço. E agora nós vamos brindar pra gente poder encerrar aqui o nosso podcast em primeiríssima mão, experiência fantástica no ao vivo. Gente, eu sou essa pessoa, tá? Tanto é que, assim, eu faço o roteiro, eu faço não sei o quê, nada funciona. Nada funciona. Chega aqui, é tudo diferente. Não, chega aqui o negócio vai fluindo, assim, pra um lado, né? Que fica mais gostoso, fica mais leve. Eu vejo que até minhas convidadas, né? Elas não se sentem tão pressionadas. Ai, meu Deus, como é que eu tenho que fazer? Não existe isso. Aqui é um negócio leve e para cada vez mais ficar mais leve. E aí nós vamos fazer um brinde aqui, né? De primeiríssima mão pra gente poder comemorar esse novo momento do ao vivo, que foi você, viu? Obrigada. Você foi a responsável por isso. Obrigada. Tudo de bom e muito sucesso, Silvia. Obrigada pra todas nós, viu, gente? Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui, né? Nesse momento tão especial. Tiraram um tempinho da vida de vocês, né? Pra estar acompanhando a gente. Então, obrigada. E a todo o pessoal que segue a Van, me segue. Obrigada pelo carinho de vocês. E vão aprender muito com ela, viu? Porque ela é um gênio. Obrigada. Ela é um gênio em pessoa. Gente, fica aqui os meus agradecimentos. Minha boa noite pra você. Esse conteúdo, ele vai lá sim pra minha plataforma do YouTube e você vai poder assistir novamente, você vai poder compartilhar com mais pessoas e, claro, no próximo episódio, você que vai se inscrever aí no meu canal, vai receber em primeiríssima mão já a notificação do nosso próximo episódio, que eu gostei desse negócio de ao vivo, vai ser ao vivo também, tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.